Vamos ler um texto na palavra de Deus. Eu quero que você abra aí comigo. Em João capítulo 4, versículo 23. Glória a Deus. Tem classe para as crianças? Tem? Até 9. Então, as crianças estão liberadas. Você que encontrou, é só um versículo, nós vamos nos colocar de pé, enquanto as crianças estão se dirigindo lá para também aprender a palavra. Aleluia. Graças a Deus. Você encontrou? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém? Deus procura os adoradores que o adorem em espírito. Amém. Diga, sou eu. Amém? Vamos orar, queridos. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós nos expomos à Tua palavra e somos completamente dependentes do Teu Espírito. Precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz e o desejo do Teu coração para as nossas vidas. Declaramos que Satanás está impedido de roubar toda a semente plantada, e que aquilo que o Senhor designou para esta noite, a fim de abençoar as nossas vidas, Senhor, vai se estabelecer para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e Te agradecemos. Podem sentar, irmãos. Aleluia, aleluia. Além desse texto, eu quero mencionar um outro texto que está aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 3, versículo 6 e versículo 11. Por favor, acompanhem comigo. Diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Versículo 12. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Amém? Irmãos, quando Jesus diz para aquela mulher que o Pai, Ele procura adoradores e adoradores verdadeiros, que o adorem em espírito e em verdade, vemos um desejo de Deus olhando para a terra e buscando pessoas que assim o façam, em espírito, porque são pessoas que têm a natureza de Deus. Somente as pessoas vivas que nasceram de novo podem adorar o Senhor em espírito e em verdade, com uma conduta digna do Evangelho. Nós entendemos que se Deus Ele procura, nós precisamos aprender um pouco mais sobre adoração, já que Deus, Ele busca os verdadeiros adoradores. E eu preciso saber algumas coisas sobre adoração, amém? E eu acredito que o Senhor vai levar a igreja a um nível mais elevado na vida espiritual. Como Ele tem edificado a igreja através de palavras que nos fazem crescer. Com certeza nesta noite isso também vai acontecer em nossas vidas, amém? Porque
nós vamos aprender aqui um pouco mais o que nós precisamos saber sobre adoração. Já que é interesse do Pai, o Pai procura esses adoradores verdadeiros. Amém? Então, nós lemos aqui em Efésios, no capítulo 1, que Deus, Ele nos criou, Ele nos formou para sermos adoradores, para o louvor da sua glória. Deus nos formou à sua imagem e à sua semelhança. E quando nós entendemos quem é o Senhor e a obra que Ele fez em nossas vidas quando nós recebemos a Cristo, os nossos olhos espirituais, eles são abertos para um Deus que é misericordioso, para um Deus que é bom, para um Deus que é totalmente amoroso, que não desiste de nos abençoar, que sempre anda em busca do coração do homem, que sempre bate a porta do coração do homem. Somente alguém que nasceu de novo é que pode ter essa percepção espiritual. O mundo, uma parte, rejeita a Deus, não acredita em Deus. Uma outra parte acredita, mas vive como se Deus não existisse. Mas os filhos de Deus devem ser adoradores, cumprir o seu sacerdócio aqui nesta terra. Amém, queridos? Por quê? Porque muitas vezes nós nascemos espiritualmente e temos uma vida diante de Deus de listas e listas constantes, intermináveis de pedidos, de lamúrias, de murmurações, sendo que nesta noite nós vamos ver aqui o que uma vida de louvor, o que uma vida de adoração pode trazer de benefício na vida de um filho de Deus. Amém? E muitas vezes, quando nós temos esse entendimento, nós já nos apropriamos daquilo que é nosso pela fé, com o coração grato antes mesmo de receber. Glória! Aleluia! Então, o que eu preciso aprender sobre a adoração? Primeiro, é que Deus ordena o seu povo a adorá-lo. Amém? Não que Ele precise que isso vá aumentar a glória de Deus, mas nós é que somos abençoados quando nós temos um coração grato e um coração adorador. Então, 2 Crônicas 7, versículos 3 e 4, diz assim: quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, chegando o rosto ao chão, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Isso aqui aconteceu no templo, quando Salomão estava consagrando o templo, e nós vemos aqui, nesse momento de adoração em conjunto, uma manifestação de adoração da seguinte forma: uma prostração, ajoelharam-se diante do Senhor, eles cantaram, eles ofertaram ao Senhor. Então são expressões de adoração. Como a música é uma expressão de adoração, como levantar as mãos é uma expressão de adoração. Mas quando Jesus falou para aquela mulher que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não é apenas essa forma física que nós demonstramos ao cantar, ajoelhar, levantar as mãos, prostrar, nos expormos à palavra, mas a adoração é um estilo de vida. A minha e a sua vida é uma adoração ao Senhor quando nós andamos em obediência. Quando nós nos importamos com o que Deus se importa. E por isso que nós estamos aqui sempre falando sobre o Espírito Santo
colocar dentro de nós fome e sede pela palavra, porque somente dessa forma nós vamos aprender, nós vamos conhecer aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Amém? Então, Deus ordena o seu povo a adorar. Em 2 Crônicas 29, 11, não sei se está projetando, 2 Crônicas 29, 11 diz assim: agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dEle, para o servirdes e para serdes seus ministros. Amém? Olha que privilégio, irmãos. Deus nos chamou, Deus chamou a humanidade para isso, para sermos seus ministros, para estarmos diante dEle. Amém? Pastora, mas você está falando aqui da antiga aliança, tinha um povo separado que ficava no templo e vivia somente para isso. Sim, mas na nova aliança, o Senhor nos chama e nos mostra que nós somos esse sacerdócio hoje, na nova aliança. E que não precisamos estar numa igreja para adorar ao Senhor. Por quê? Porque o templo já está dentro de nós e nós o adoramos em espírito e em verdade, a cada instante da nossa vida. Amém? O fato de você ter saído de casa hoje e para vir à igreja, ouvir a palavra, adorar ao Senhor, já é uma adoração, já é uma manifestação de adoração ao Senhor. Quando você está na sua casa, pega a sua Bíblia, vai ler. Quando você vai orar, quando eu vou orar, quando eu vou fazer um serviço para alguém, quando vou orar por uma pessoa, todas essas coisas são expressões de adoração ao nosso Deus. Amém? Em Isaías 43, versículo 21, hoje eu vou falar muitos versículos aqui, amém? Isaías 43, 21, diz assim: ao povo que eu formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Quando eu tenho consciência dessa verdade, é mais fácil eu conduzir a minha vida em uma vida de adoração. Amém? Então, Deus me criou para o louvor da sua glória. Deus te formou para o louvor da glória de Deus. O sentido da nossa vida é estarmos na presença de Deus, nos movermos na presença de Deus, sempre declarando quem Ele é, a sua grandeza, o seu poder, a sua soberania e o que Ele faz. E Deus é bom. E não existem impossíveis para Deus. E Ele pode fazer coisas grandes e tremendas em nossas vidas. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vou trazer um texto aqui da nova aliança, onde o Senhor nos mostra o nosso sacerdócio. Diz assim: vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos um dono, irmãos. Nós temos um dono, nós somos separados. Deus nos chamou para servi-lo, para adorá-lo. Aleluia. Então, primeiro lugar, o que eu preciso saber sobre adoração é que Deus ordena o seu povo a adorá-lo. Amém? Eu devo saber sobre a adoração que Israel adorava ao Senhor todos os dias. 2 Crônicas 30, versículo 21, nós vemos aqui o rei Ezequias chamando o povo para a restauração do culto, onde ele restaurou o templo e restaurou a adoração ao Senhor. E aqui fala o que aconteceu com o povo. Os israelitas presentes em Jerusalém celebraram com muita alegria a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Diariamente os levitas e os sacerdotes cantavam louvores ao som dos instrumentos ressonantes do Senhor.
Há uma versão que diz assim: e os levitas e os sacerdotes louvaram bem alto ao Senhor dia após dia. Aleluia! Ou seja, eu não vou louvar somente no domingo à noite, ou na quarta-feira no culto da unção e restauração, ou na escola bíblica dominical. Mas hoje, como portadora da glória de Deus, eu tenho o privilégio de adorar o Senhor a cada instante em espírito e em verdade. E a igreja do Novo Testamento fazia isso, adorava o Senhor diariamente? Sim, Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações, todos os dias. Todos os dias, de casa em casa, partindo o pão, na comunhão, aprendendo a palavra, amém? Servindo a Deus com oração. A Bíblia diz, irmãos, de uma mulher que servia ao Senhor, Ana, já no Novo Testamento, diz que Ana era uma senhora idosa que servia ao Senhor todos os dias no templo com jejum e oração. Amém? Então, essa é uma expressão de adoração. Então, queridos, o que eu devo saber mais sobre a adoração? A Bíblia nos mostra que todas as vezes que o povo de Deus recebia do Senhor uma vitória, essa vitória, ela era seguida de uma adoração, como reconhecimento da bondade de Deus na vida daquela pessoa ao conceder a vitória. Nós podemos pensar sobre isso. Quantas vitórias o Senhor tem nos concedido e nós não temos agradecido? Tem ar de graça para todo mundo. Embora a gente pague água, mas tem água saindo na torneira. Aleluia! Não tem ninguém passando fome, nem tendo a sua cabeça serrada aqui por uma serra elétrica por servir a Jesus. Tem muitas coisas que nós precisamos agradecer. Amém? E aqui, em Gênesis 24, versículo 52, nós vemos a história daquele servo de Abraão que foi buscar para Isaque uma esposa. E ele fez todo um combinado em oração com o Senhor. E tudo que ele colocou na presença de Deus aconteceu, foi acontecendo. A pessoa da mesma linhagem, a recepção, tudo que ele pediu como um sinal de Deus, como uma resposta de Deus, testificando que a pessoa seria a pessoa certa. Ele, ao perceber a resposta de Deus, ele adorou o Senhor. E lá no versículo 52 de Gênesis 24, diz assim: quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor, em adoração. Está aqui uma expressão de adoração. Então, a família de Rebeca disse: olha, ela pode ir, liberou para ir, para casar-se com Isaque. Então ele viu que foi uma vitória que Deus concedeu para Abraão, porque Abraão tinha determinado a ele cumprir essa tarefa. Então ele adorou ao Senhor. Durante o dia, irmãos, quantas coisas nós fazemos e que nós podemos adorar a Deus, levantar as mãos: Pai, eu te glorifico por isso, eu te glorifico por isso, eu tenho trabalho, tenho saúde, enfim. Você pode ter essa vida de adoração, nós podemos ter essa vida de adoração mais intensa. E o que isso representa em nossas vidas? Mais comunhão com Deus, mais vitória da parte de Deus. Amém, irmãos? No Novo Testamento nós encontramos vários elementos de adoração. Então, o que eu preciso saber sobre adoração? Eu preciso saber o que
encontramos no Novo Testamento sobre os elementos de adoração. Então, a pregação da palavra é uma adoração. Tanto o pregar, eu estou adorando a Deus, servindo no chamado que Ele me deu, na unção que Ele me deu. A igreja está adorando ao Senhor, se expondo à palavra, crescendo na palavra, renovando a mente pela palavra, acolhendo com mansidão a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, a pregação da palavra é uma adoração. Lá em Atos, capítulo 20, versículo 7, diz: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Olha que adoração. Começou a pregar de manhã e foi até meia-noite. O culto abençoado. Aleluia. Aleluia. Então, é uma forma, um elemento de adoração. A leitura da palavra de Deus e a prática da palavra de Deus. Porque lá em Tiago 1:22 diz que nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então nós devemos ouvir e praticar a palavra de Deus, e isso é adoração ao nosso Deus. Por que nós estamos falando isso? Porque muitas vezes nós associamos a adoração à música, nós associamos a um momento de louvor, nós associamos a adoração apenas a uma música lenta, onde nós levantamos os braços e fechamos os olhos e louvamos e adoramos o Senhor. Não. Amém, amados? Como eu disse no início, a adoração é um estilo de vida. E como a nossa vida é do Senhor, tudo que nós fazemos relacionado a Deus é uma adoração para o Senhor. A oração também é uma adoração. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14, fala aqui da oração em línguas. Pois se ora em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. E esta oração é uma adoração ao nosso Deus. Os cânticos. Tanto os cânticos que nós cantamos, que nós conhecemos, que alguém inspirado pelo Espírito Santo escreveu uma letra e colocou uma melodia, mas também os cânticos espontâneos, espirituais que nós oferecemos ao Senhor, é um elemento de adoração. A Bíblia diz em Efésios 5:19 o seguinte: falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Irmãos, cantando e louvando de coração ao Senhor e cantando cânticos espirituais. Aqui na igreja nós temos uma preocupação, um zelo muito grande com o repertório que usamos no louvor da igreja congregacional. Por quê? Porque existem algumas músicas feitas por pessoas bem intencionadas para louvar a Deus, mas que a letra revela uma incredulidade, revela algumas coisas que nós não devemos declarar. Amém? Então, a gente observa direitinho o que nós estamos cantando, o que estamos colocando aqui para a igreja cantar, porque isso é muito sério. Existem pessoas que trazem coisas do mundo para inserir nas coisas de Deus. E isso, irmãos, não convém. O Espírito Santo, ele é criativo. Amém? O Espírito Santo, ele tem um repertório poderoso. Tem músicas para trazer, músicas do céu para trazer para a igreja. E quando a música ela é bíblica, então nós estamos cantando profecias. Existem pessoas que não têm inspiração. Isso aconteceu em uma igreja, é fato, é verdadeiro. Uma pessoa nova convertida estava ensaiando o conjunto, o coral, porque tinha homens, mulheres no coral. E um dia ele foi ensaiar com a igreja
e e falou para a igreja que ia cantar a música do Pitão. E aí as pessoas, a música do Pitão, que música é essa? E o que aconteceu? Ele ensaiou o coral e ele colocou assim: as mulheres cantavam a estrofe dizendo: Jesus é o meu capitão. Aí os homens, os contraltos entravam e ficavam: Pitão, Pitão, Pitão. Jesus é o meu capitão. Pitão, Pitão, Pitão. São coisas, irmãos, simples, parece até bobo isso que eu estou falando. Porque eu não vou entrar em coisas mais sérias, porque não convém esse altar, um altar que tem que fluir vida. Amém? Mas são coisas que acontecem, como aconteceu de um outro que, ensaiando um conjunto onde eles cantavam aquela música da harpa cristã que fala: ó mestre, se o mar se levanta, nananana. Aí ele pegou uma música do mundo e colocou para ficar de segunda voz. Aí cantava: ó mestre, o mar se levanta. E o povo fazia chuá, 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 que é um refrão para os mais antigos aqui, como eu, sabem. Ó mestre, o mar se levanta, chuá. Então, irmãos, só que a Bíblia nos fala que o cântico, a música, ela deve ser espiritual, amém? E é uma adoração ao Senhor. E essa adoração é uma adoração em espírito e em verdade, amém? Outro elemento aqui que nós temos é a ceia do Senhor. Quando nós participamos com entendimento, com discernimento, na ceia do Senhor, nós estamos expressando uma adoração ao nosso Deus. Ofertas. Muitas vezes aqui, quem está conduzindo o culto diz assim: nós vamos agora adorar o Senhor ofertando. E eu li esse versículo aqui, domingo passado, e vou usar novamente, porque ele mostra que quando nós ofertamos ao Senhor, Deus recebe como adoração. Filipenses capítulo 4, versículo 18. Filipenses 4, 18. Diz assim, Paulo falando, após receber uma oferta da igreja e trazida às suas mãos por Epafrodito. Mas tenho tudo, tenho até em abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Amém, amados? Então, o Senhor recebe como adoração a nossa atitude de ofertarmos na casa do Senhor. Aleluia. O que eu preciso saber também sobre a adoração é que existem empecilhos para que o crente adore a Deus. Existe uma conspiração no inferno para que os filhos de Deus reconheçam e exaltem, glorifiquem, louvem o nome do Senhor. Quais são esses obstáculos, essas conspirações do inferno? Primeiro, a interferência satânica. O diabo não quer, ele não quer, irmãos, que ninguém louve a Deus. Ele quer adoração para ele. E sabe qual é a adoração que o diabo recebe? Pecado. O pecado é uma adoração a Satanás. Por isso é que nós temos orado, levantamos uma intercessão específica para o ministério de adoração ou serviço de adoração na igreja, porque nós sabemos que há uma guerra sobrenatural. Mas o Deus que nós servimos e que nós adoramos é mais sobrenatural ainda, para fortalecer o povo,
aleluia, para receber o louvor da igreja e se manifestar, porque a adoração atrai a manifestação da glória de Deus, aleluia. E por isso que eu entendo que o Espírito Santo trouxe essa palavra para nos ensinar, queridos, porque quando toda a congregação tem essa consciência da importância da adoração e se prostra diante do Senhor em adoração, mais a manifestação do Senhor acontece, mais milagres acontecem. Aleluia. Pecado não confessado é um obstáculo à adoração. Nós nos apresentamos diante do Senhor em seu santuário e levantamos mãos santas, mãos limpas diante dele. Salmo 66, 18 diz: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. E aí Isaías 59, 2, todos conhecem esse texto que diz: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Agora, aqui era na antiga aliança, e as pessoas ainda não tinham recebido a regeneração, não tinham recebido a purificação, a justificação dos seus pecados. Hoje, nós temos um advogado junto ao Pai, mas precisamos confessar imediatamente e recebermos o perdão pela fé imediatamente. Amém, irmãos? Porque às vezes a pessoa peca e fala assim: não, vou fazer uma semana de jejum para ver se Deus me perdoa. Esse pecado foi tão terrível, eu estou me sentindo tão mal, tenho uma acusação tão grande, eu quero saber se Deus me perdoa. Perdão, irmãos, é pela fé. Fé no que Deus disse. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, Pai, eu errei, agora eu peço perdão, me perdoa, que o sangue do Teu Filho me purifique agora. Pai, eu quero Te agradecer, porque em Cristo eu tenho o perdão dos meus pecados. Obrigada pelo perdão. Amém? Aí daí a pouco pediu perdão, agradeceu. Daí a pouco vem o diabo e acusa: ó, o que você fez? Aí vai de novo. É pela fé, irmãos. O justo viverá pela fé. Nós vivemos pela fé. E fé no que Deus diz. Amém? Fé no que Deus diz. Não é fé no que o diabo diz. Lembre-se, Satanás é acusador e mentiroso. Ele vai dizer: você não merece perdão. Ele vai dizer: para você não tem jeito. Mas o Senhor quer o arrependimento. O arrependimento e a confissão. Porque tem um sangue que fala mais alto do que o sangue de Abel, diante da presença de Deus todo instante. Aleluia. Se eu fosse você, eu estaria dando muito glória. Aleluia. O que eu preciso saber mais sobre os obstáculos à adoração? A desobediência. A desobediência é um obstáculo à adoração. 1 Samuel 15, 22, 23... a Bíblia diz: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Então, a obediência é melhor do que o sacrifício. Amém, irmãos? E a submissão é melhor do que ofertas ao Senhor. Então, a rebelião, como a Bíblia diz, que é como um pecado de feitiçaria, ela gera um obstáculo à nossa adoração. Sentimento de culpa, medo, orgulho, conceito errado de quem Deus é, todos esses são obstáculos à adoração. O formalismo, o legalismo,
o ritualismo. Irmãos, se nós que somos humanos e ainda estamos neste corpo, que vai ser transformado um dia, nós não suportamos, quanto mais Deus. Por isso que ele disse, olha, preste bem atenção, Mateus 6, versículo 7. Mateus 6, 7 diz: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. O ritual, na adoração, a espontaneidade, a sinceridade, irmãos, vai falar muito mais alto, porque as nossas justiças não são nada diante do Senhor. Amém? Mas um coração quebrantado, um coração sincero, verdadeiro, agrada o coração de Deus. Amém? Outro obstáculo aqui, e esse foi falado na quarta-feira, interessante, quando o pastor estava pregando aqui, o pastor Josuel, eu falei, Jesus, ele está pregando uma parte da mensagem que eu vou pregar domingo. Porque alguns textos que ele mencionou, eu já tinha separado. E tem um obstáculo muito forte à adoração, que é, irmãos, a desarmonia conjugal. Aquela coisa do homem ou da mulher, briga em casa, e depois vai para a igreja, levanta as mãos, né? Aqui não tem isso, amém? Glória a Deus. Aqui não tem isso. Só lá no Piauí, na minha terra. Mas o evangelho está chegando no Piauí, o avivamento está chegando lá. Glória. Mas, irmãos, olha só o que 1 Pedro 3, versículo 7 diz. O mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as vossas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Amém, irmãos? E aqui, não vou mencionar apenas maridos, mas mulheres também, mulheres rixosas, que são como goteiras, que ficam atazanando a vida do homem o tempo todo. E depois vai orar. Tem que se arrepender, pedir perdão para adorar o Senhor, receber o perdão, o conserto, amém? Pastor, a espada está cortando para tudo enquanto é lado, tá. Para marido, para mulher, para filho desobediente, para tudo, amém? Mas nós somos espertos, você é esperto, você é esperta. Então nós estamos pegando essas coisas aqui, para quê? Para sermos melhores, irmãos. Não é para ficar com peso, com culpa, com condenação. Ai meu Deus, não. Usar a sabedoria de Deus, isso aqui não faz parte da minha vida, glória a Deus, aleluia, amém? Nós temos a mente de Cristo. Temos o Espírito Santo, andamos no Espírito, então essas coisas não fazem parte da nossa vida. Glória. Observar em vez de participar também não vale. Por quê? Mical estava lá como observadora, lá da janela, e o Davi, né, todo espontâneo, com o coração puro na presença de Deus, feliz porque estava trazendo a arca de volta, dançando, pulando, outra expressão de louvor, amém? Dança, pula, está louvando o Senhor, e Mical lá observando, e desdenhou do seu esposo. Então, irmãos, observador na igreja não tem como levar para o Senhor adoração, queimar incenso. Aqui é o seguinte, sou eu e Deus. Você não tem que estar importando com quem está do lado, com quem está do outro, é você e Deus. Se você quer fazer como Davi, faça. Se você quiser se prostrar, se prostre, nós somos livres. E ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém.
não é da nossa conta, amém? Então, cada um se expressa diante do Senhor conforme o Espírito move. Se quer correr, corra. Amém? O importante é exercer o seu sacerdócio diante do Senhor, queridos. Vamos mandar glória para o céu. Aleluia. Outra coisa que impede a adoração, outro obstáculo, esse aqui pega muita gente. Pega muita gente, irmãos. As pessoas começam a ter uma vida de adoração, mas aí a palavra de Deus diz, quando Jesus estava ensinando ali sobre a semeadura, em Marcos 4, versículo 19, olha só, os cuidados com o mundo, eles se tornam muitas vezes obstáculo a um crente exercer o seu sacerdócio, a ter uma vida de adoração. Diz assim: mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Então, aquela palavra que poderia transformar a vida da pessoa e levar a pessoa a andar sempre de glória em glória, de vitória em triunfo, ela é sufocada. Por quê? Porque o objeto da minha adoração não é o Senhor, mas os cuidados com o mundo. O Senhor fica em segundo plano, não é verdade? Isso aqui foi Jesus que falou, irmão. Se Jesus falou, é porque Ele sabia que ia acontecer, como de fato acontece. Amém? Falta de reverência também é um obstáculo muito forte à adoração. É por isso que nós temos investido no ensino. Amém, irmãos? Nós temos investido no ensino. Por quê? Porque a reverência, Deus se importa com a maneira em que nós honramos, a maneira com que nós nos colocamos na presença dEle, porque Ele é santo. Lá em Zacarias 2,13 diz: cale-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele despertou da sua santa morada. A palavra de Deus também diz: guarda o pé quando tu entrares na casa do Senhor. Por isso nós temos ensinado, nós temos investido, temos convocado a igreja: olha, vamos chegar na hora certinha, não vamos conversar durante o culto. Tudo isso é reverência e tudo isso é uma expressão de adoração ao Senhor. Você sabia disso? Amém? Então, quando nós ensinamos, isso é o amor de Deus. Por quê? Porque o desejo de cada pastor, irmãos, é ver os seus filhos prosperando. Nosso desejo é ver os nossos filhos indo longe, longe, verdadeiros homens e mulheres de Deus que bombam, que quando se levantam de manhã, Satanás já começa a tremer, porque você acordou e você vai incomodar o inferno. Porque eu aprendi que alguém que anda na presença de Deus e que é ungido, incomoda o inferno. Aleluia! E como isso pode acontecer? Aprendendo, amém? Dando importância àquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra. O que eu preciso aprender mais sobre a adoração. E esse ponto aqui é o ponto que eu quero que você preste atenção. E que nós como igreja possamos, irmãos, usar a adoração como uma arma. A adoração é uma poderosa arma de guerra. Aleluia! A murmuração é uma ferramenta de derrota. Mas a adoração é uma arma de guerra. Olha só, o Salmo 149, versículos 6 e 9. Já estou caminhando aqui para o final da mensagem. Diz assim: altos louvores estejam em seus lábios. Olha aqui, o louvor. Altos louvores em seus lábios. E uma espada de 2 gumes em suas mãos, para imporem vingança às nações e trazerem castigo aos povos, para prenderem os seus reis com grilhões e os seus nobres com algemas de ferro, para executarem a sentença escrita contra eles. Esta é a glória de todos os seus fiéis.
Aleluia. Irmãos, é o louvor e a espada. Amém? Porque o louvor é uma arma poderosa de guerra. Nós encontramos um exemplo que a Bíblia nos mostra, e é um texto muito conhecido, onde o louvor foi usado para destruir todo um exército. Esse exemplo está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos de 1 em diante. 2 Crônicas, capítulo 20, que nos conta, irmãos, a vitória de Josafá contra os moabitas, contra os filhos de Amon, quando estes afrontaram o povo de Israel e juntaram um grande exército e mandaram o recado para Josafá. Acontece que quando eles passaram por esses povos, o povo de Deus não os destruiu. E tudo que não presta em nossas vidas, que nós não destruímos, depois se levanta contra nós para nos destruir. Então, eles se levantaram e deram um aviso lá para Josafá. E o que Josafá fez diante do perigo? Diante do perigo, ele orou. Ele falou com Deus, eu não vou ler a oração dele, mas ele usou o recurso que Deus deixou nessa terra para nós usarmos nos momentos de dificuldade, nos momentos de ataques. Claro que nos momentos de vitória, oração, de ações de graças. Mas no momento de guerra, irmãos, o recurso que nós temos é a oração. Amém? É a oração, temos que falar com Deus. E aqui Josafá, ele disse assim: ah, Senhor nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Eles estavam desesperados, estavam ali numa situação de perigo. No entanto, eles permaneceram olhando para o Senhor, e essa deve ser a nossa posição. E aí Deus, então, levanta uma profecia em favor do povo de Israel, porque Deus viu no meio daquele povo a unidade. Porque se aquele povo não estivesse unido, eles seriam derrotados. Por isso, o pastor pregou aqui quarta-feira, falou sobre a unidade. A igreja tem que andar em unidade, irmãos. Um cobrindo o outro. Um servindo ao outro. Amém? Olha o que diz aqui. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Todos estavam unidos ali para ouvir a voz de Deus. E Deus então deu uma palavra, deu uma promessa. Olha, vocês não têm que pelejar. Vocês fiquem parados e vocês vejam o livramento que o Senhor vai dar para vocês. Aleluia! Porque a peleja nossa pertence a Deus. Eu tenho um dono. Somos nação santa, povo separado. Aleluia! E Deus, Ele luta as minhas causas e luta as suas causas. Aleluia! Não fica assustado não. Entrega na mão de Deus. Eu conversei com uma pessoa essa semana, estava desesperada. Desesperada com os filhos pequenos, já passando para a fase da adolescência, que fica em casa brigando, se matando. É um inferno. E a pessoa em desespero, a pessoa entrando em depressão, marido doente, a pessoa doente. E eu falei: minha filha, você está indo para a igreja? Ah, não, estou fraca. Se continuar sem buscar Deus, morre. Porque numa luta dessa, uma pessoa, uma mãe, não tem autoridade com um menino pequeno que pega lá se matando. Cadê? Irmãos, tem a lei aí da palmada, mas na sua casa, como é que é? Não vai corrigir, não? O pai que ama corrige o filho.
Não é verdade? Eu falei, minha irmã, vá para a igreja, vá para a casa do Senhor, porque vá pedir para alguém botar a mão na tua cabeça e orar por você, minha irmã. Não sei nem se ela está assistindo pela internet, que eu falei para ela, se você não for, assiste o culto pela internet. Então, o povo, irmãos aqui, unido, e aí Deus vem, né? E olha só o que acontece. Versículo 21. Versículo 19, levantaram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Olha aí o louvor, olha aí a adoração como uma arma de guerra para derrotar um exército. Aleluia. Então começaram a louvar, gritando. Versículo 21, e aconselhou-se o povo e ordenou os cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo o louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Eu gosto desse negócio, meu Deus, eu gosto. Aleluia, por isso é que eu coloco toda a força que eu tenho nos momentos de adoração, na minha vida de adoração. Aleluia. Porque quando uma pessoa, irmão, está fraca, ela não consegue sequer abrir a boca. Quando uma pessoa está fraca, ela está oprimida, ela não consegue glorificar a Deus, é uma opressão. Não estou falando de possessão, estou falando de uma opressão, oprime a pessoa para que ela não glorifique a Deus. Mas quando eu vejo que quando o povo está louvando lá, aquele povo de Deus, louvando com os tamborins, com os instrumentos, glorificando a Deus, cantando, dançando, aí Deus vai e coloca emboscadas e os inimigos são desbaratados. Aleluia! Nesta semana tem pessoas aqui que tem guerras para enfrentar e você sabe que está enfrentando. Mas o Senhor está usando essa palavra para falar para você: vença essa batalha na adoração. Vença esta batalha na adoração, com cânticos, com hinos, com a tua vida, se prostrando, levantando as mãos, orando, lendo a Bíblia, mas vença. Aleluia. Essa semana, irmãos, eu vou compartilhar algo com vocês. Deus falou algo poderoso na minha vida, que vai servir para você, eu creio. O Senhor falou assim: você quer algo na sua vida radical? Eu falei, quero. Eu quero, Senhor. Ele falou assim, então faça algo radical. Faça algo. Oh, que lindo. Aleluia. Ai, Jesus. Faça algo radical. E eu estou pensando, o que eu posso fazer radical em termos de buscar ao Senhor. Porque eu quero ver algo sobrenatural e radical. O louvor é um caminho. Amém? Nós temos o outro exemplo aqui, irmãos, de Gideão. Amém? Que Deus ordenou ali para aquele povo, depois que ele fez uma seleção de 32 mil, o Senhor tirou 22, ficaram 10, dos 10 mil ficaram 300, e destes 300 o Senhor deu ordem para que levassem trombetas, para que levassem cântaros, para que levassem tochas, e se colocassem ali, cercando o arraial do inimigo, e no momento em que o Senhor deu a voz de comando, cada um começou a glorificar a Deus, louvando ao Senhor, todos juntos, e Deus então destruiu aquele povo inimigo do povo de Deus.
Um outro exemplo poderoso do louvor, da adoração como arma de guerra. Em Jonas, quando ele foi ali engolido pelo grande peixe, ele ficou se lamentando. Depois você vai ler, não tenho tempo mais de ler os textos, mas ele ficou se lamentando, reclamando diante do Senhor, mas no final da sua oração, ele louvou a Deus. E aí a Bíblia diz, olha só, deixa eu ver aqui, só para você ver que coisa tremenda. Quando ele diz assim: quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da santidade. Aí ele diz: mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento, o que votei pagarei e do Senhor vem a minha salvação. Quando ele começou a louvar, quando ele começou a reconhecer que a salvação dele vinha do Senhor, porque antes, aqui no capítulo 2, ele está só reclamando, mas quando ele chega nesse ponto, olha o que diz no versículo seguinte: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Aleluia! Meu irmão, não sei se você está se sentindo dentro de um peixe, porque deve ser horrível. Alguém dentro de um peixe grande, deve ser horrível. Eu nem imagino a sensação de alguém assim. Muitas vezes a sensação que temos diante das adversidades são parecidas com a aflição, deve ser a mesma. No entanto, o Senhor nos fala nessa noite, tem um caminho. Reconheça de onde vem a salvação, de onde vem o livramento, porque aí Deus dá ordem para o peixe, Deus dá ordem para o problema, Deus dá ordem para a circunstância. Aleluia! O que eu preciso, para finalizar, saber sobre a adoração, é que através da adoração, irmãos, Deus é glorificado. Amém? Os crentes são purificados. Moisés subia no monte para adorar a Deus, e quando ele descia com seu rosto resplandecendo. Isaías foi adorar a Deus e Deus o purificou. Amém? Então a adoração traz a purificação na vida dos crentes. A igreja, ela é edificada. A Bíblia diz lá em Atos 2,42, e eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Isso fala de adoração, expressão de adoração. Então uma igreja que louva, que adora, ela se torna uma igreja unida, ela se torna uma igreja entusiasmada. Amém? O seu louvor toca outras pessoas, porque os perdidos são alcançados. Uma igreja fervorosa em adoração, ela toca vidas. Atos 2,47 diz: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias pessoas que iam sendo salvas. O louvor, ele traz uma atmosfera espiritual aberta, e a unção, ela é liberada. Na adoração conjunta, há um nível mais elevado de unção. Pessoas são curadas, pessoas são libertas. Aleluia. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Aleluia. O que eu devo saber sobre a adoração é que quando eu adoro, eu respondo um chamado do Senhor. Quando eu adoro, Deus me encontra. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Tem adorador aqui nessa noite? Tem adorador aqui nessa noite, irmãos? Vamos nos colocar de pé.